Hello kids, how are you doing? Vamos começar nossa aula? Vamos lá então. O assunto da aula de hoje será o Simple Past, o passado simples, tá bom? Para quem não me conhece, esse sou eu. Hi, my name is Mr. Nuno. I am your new English teacher. Olá, meu nome é Mr. Nuno, eu sou seu novo professor de inglês. Welcome, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá então. O que é o Simple Past? O Simple Past é um tempo verbal que eu utilizo para indicar ações concluídas no passado, ações que terminaram e estão finalizadas no passado. Exemplo: I lived in São Paulo when I was young. I lived in São Paulo when I was young. Eu morei em São Paulo quando eu era jovem. Próximo. Timmy played video game yesterday. Timmy played video game yesterday. Timmy jogou videogame ontem. São dois exemplos do Simple Past. Ações que foram concluídas no passado. Tá bom? Vamos ver mais dois exemplos. J.K. Rowling wrote the Harry Potter novel series. J.K. Rowling wrote the Harry Potter novel series. J.K. Rowling escreveu a série de romances Harry Potter. Spider-Man took Captain America's shield. Spider-Man took Captain America's shield. Spider-Man pegou o escudo do Capitão América. Também dois exemplos de frases no Simple Past. Galerinha, em inglês os verbos se dividem em duas categorias: verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são os mais fáceis de a gente aprender. Eles têm uma regra que se aplica em todas as formas, tá? Os verbos irregulares são um pouquinho mais complicados. A gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção porque cada um verbo irregular, tem uma característica própria. É feito de uma forma diferente, tá? Recapitulando, os verbos regulares têm uma regra que se aplica a todos eles, e fica mais fácil de a gente aprender. E os verbos irregulares, cada um é feito de um jeito, tá? Não se preocupem em decorar isso, vocês vão aprender aos poucos, ok? Só prestar atenção na aula, fazer as atividades e irem praticando, com músicas, leitura, desenho, filme, videogame, por aí vai, ok? Vamos começar primeiro com os verbos regulares, depois a gente vai para os verbos irregulares. Regrinha número 1 dos verbos regulares. Acrescentamos ed ao verbo para passar ele para o passado. Ok? Vamos ver exemplo. O verbo kiss. Beijar. Como é que eu faço o passado do verbo kiss? Marge kissed Homer. Marge beijou Homer. Como a regra está dizendo, eu apenas preciso colocar o ed no final. Kiss, kissed. Super simples. Próximo exemplo. O verbo play. Pode ter o sentido de tocar, brincar, jogar, a depender da frase. Tá bom? She played guitar. She played guitar. Ela tocou violão. Play, played. Apenas coloquei o ed no final. Certinho? Essa é a primeira regra. Segunda regra. Se o verbo termina em E, apenas acrescentamos o D. Exemplo. Dance. Julius and Rochelle danced at the party. Perdão. Julius and Rochelle danced at the wedding. Julius and Rochelle danced at the wedding. Julius e Rochelle dançaram no casamento. O verbo já termina com a letra E, então eu não preciso colocar um outro E, eu apenas coloco a letra D. Acabou o assunto. Julius and Rochelle danced at the wedding. Próximo, love. Julius loved Rochelle. Julius amava Rochelle.
O verbo já termina com a letra E, apenas acrescentei a letra D. Super simples também, né? Viu que eu disse que os verbos regulares são mais tranquilos? Vamos ver a terceira regra. Se o verbo termina em Y, trocamos o Y por IED. Vamos lá. Study. He studied for the test. He studied for the test. Ele estudou para o teste. O verbo termina em Y, e eu tiro o Y e no lugar dele eu coloco IED. Studied. Carry. He carried the box. He carried the box. Ele carregou a caixa. Terminou em Y, eu tiro o Y e coloco IED. Fiz o passado do verbo regular. Quarta e última regra. Se o verbo termina em sílaba tônica CVC ou tiver apenas uma sílaba, dobramos a última consoante e acrescentamos ED. Mas, Nuno, o que é sílaba tônica CVC? Sílaba tônica, a gente já sabe que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. CVC é a abreviação de consoante, vogal, consoante. Ou seja, se a palavra tiver a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte, e essa sílaba tônica for CVC, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante e acrescenta ED. Vamos ver o exemplo? Stop. Stop. Essa é a sílaba tônica e termina em consoante, vogal, consoante. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa última letra, a letra P, e acrescentar ED. Vamos ver como fica no exemplo? The car stopped. The car stopped. O carro parou. Eu dobrei a última consoante e acrescentei ED. Tá bom? Mais um exemplo. Drop. Obama dropped the mic. Obama dropped the mic. Obama derrubou, deixou cair o microfone. O verbo termina em consoante, vogal, consoante, então eu dobrei a última consoante, a letra P, e acrescentei ED. Essa é a quarta e última regra dos verbos regulares. Agora nós vamos ver os verbos irregulares, tá bom? Eles não seguem as regras de formação do Simple Past. Cada um é feito de um jeito. Mais uma vez eu falo, não tentem decorar tudo de uma vez, tá? Vão aos pouquinhos e vocês conseguem, com a prática e exercício, tá bom? Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos, na verdade. Aqui eu tenho o verbo bring, que significa trazer. O passado fica brought. To read significa o verbo ler. O passado dele fica read. To sing, cantar. O passado fica sang. To drink, beber. O passado vira drank. To drink, drank. Sleep, que é o verbo dormir, fica slept. Observe que cada um é feito de uma forma diferente, tá? Por isso que não tem como decorar. Vocês vão aprender com o tempo e com a prática. Observe a curiosidade também aqui, ó, o verbo ler. Ele tem a mesma escrita, só que a pronúncia muda. No presente, digamos assim, o verbo fica read. No passado, a pronúncia é read. Mas a escrita é a mesma, tá bom? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil o nosso aprendizado. He drank coffee yesterday. He drank coffee yesterday. Ele bebeu café ontem. Donald slept until late.
Donald slept until late. Donald dormiu até tarde. Esses são os verbos que a gente viu nessa tabelinha, no slide anterior, tá? Olha aqui o verbo drink e o verbo sleep. Susan sang a beautiful song at the festival last week. Susan sang a beautiful song at the festival last week. Susan cantou uma bela canção no festival semana passada. Last week, semana passada. Então aqui eu tenho o passado do verbo sing, cantar. Marcel read a good book last Saturday. Marcele leu um bom livro domingo passado. Last Saturday. Perdão, sábado. Marcele read a good book last Saturday. Marcele leu um bom livro no sábado passado. Saturday é sábado, tá? Observe essa estrutura. Last week, semana passada. Last Saturday, sábado passado. Então aqui eu tenho as formas do verbo sing, que é cantar, e do verbo read, que é ler, no passado. Tá bom? Para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei essa tabelinha aqui, tá? Eu tenho um outro slide, uma outra apresentação com a formação dos verbos regulares e irregulares no passado. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode dar uma olhada no meu canal. Eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma revisada, pode revisar lá, com alguns exercícios. E aqui tem a mesma tabelinha, tá? Aqui eu tenho um verbo, nessas primeiras colunas aqui. Eu tenho um verbo, ó, tá marcado aqui, eu tenho um verbo. E no onde está a caixinha, a setinha em amarelo, eu tenho passado desses verbos, tá? Esses são os verbos mais utilizados em inglês. Mais uma vez eu falo, não tentem decorar. Vão fazendo as atividades que a gente vai utilizar cada um desses verbos no decorrer do curso, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noção. Podem ler, podem estudar, mas não tentem decorar tudo de uma vez. A gente vai conseguir isso aos poucos e com a prática, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver um pouco as formas afirmativas, negativas e interrogativas, tá bom? Por hoje é só, galera. Bye, bye. See you soon.